Nossa aula sobre regressão. Vamos começar agora um pouco sobre como que a gente seleciona modelos. Então tudo depende do objetivo que está guiando a nossa análise de regressão. Então, por exemplo, se o meu objetivo é identificar variáveis preditoras de uma forma exploratória relacionadas a uma variável resposta, eu sigo um caminho. Se o meu objetivo é avaliar uma relação da associação de uma variável específica preditora com uma variável resposta, controlando para outros efeitos, então eu estou tentando explorar uma relação causal, uma possível relação causal, então eu preciso a estratégia que eu vou usar é outra. Tá? E o mesmo de respeito a se o que eu quero fazer é um modelo para predizer a ocorrência de um desfecho. Então, vamos colocar aqui, vamos trabalhar com um exemplo, seguindo com aquele exemplo do QI das crianças, tá bom? Então, digamos que eu esteja trabalhando com a ideia de uma avaliação exploratória dos determinantes da relação do QI de uma criança. E aí, eu tenho aqui uma variável que é o QI da mãe, que eu centralizei ela. Eu tenho uma segunda variável, que seria aqui o meu x2. Então, o QI da mãe é o x1. O meu x2 seria se a mãe completou o ensino médio ou não. E eu tenho uma variável x3, que é o momento no qual a mãe voltou ao trabalho depois da gravidez. E essa variável tem 4 níveis. Então, eu tenho o nível 1, 2, 3 e o 4. O nível 1 seria, assim, eu sei disso porque eu conheço esse banco de dados, eu sei o conteúdo das variáveis. Então, o nível 1, por exemplo, era quando a mãe ficou 3 anos sem trabalhar. O nível 2 é quando a mãe ficou 2 anos sem trabalhar. O nível 3 é quando a mãe começou a trabalhar já no segundo ano, e nível 4 é quando ela começou a trabalhar no primeiro ano. Eu acho que mais ou menos isso que eu tinha nesse banco. E aí eu avalio, então eu posso pegar e colocar essas variáveis todas no meu banco. E como é que eu escolho se é melhor um modelo em que eu tenho só x1 e x2 ou é melhor um modelo que eu tenho x1, x2 e x3, quer dizer, todas essas três variáveis aqui. Então, a forma de escolher isso, como eu falei, depende do meu intuito. Vamos seguir com esse intuito exploratório que eu estava falando para vocês. Então, como é que a gente escolhe o melhor modelo? Né? Melhor entre aspas, porque, na verdade, a gente quer um modelo útil. Né? Então, são comumente usados estratégias de seleção automatizada. O que é isso? São estratégias em que você pede para o computador e fala assim, olha, siga um algoritmo e selecione para mim. Então, nós temos esses algoritmos que chamam algoritmos stepwise, que tem 3 formas, né? Então, nós temos o backwards, o backwards e forwards, e temos várias críticas a esses 3, né? Então, o backwards é uma situação em que eu pego e coloco todas as variáveis no modelo num momento único, e na sequência, assim, eu ponho todos ao mesmo tempo, e aí eu olho aqui, olha, então essa aqui, tá vendo, olha, aqui não teve um p-valor significante, então eu tento tirar uma delas, sabe? Seria mais ou menos isso. Aqui, por exemplo, eu não conseguiria fazer isso, aí depende do ponto de corte. Então, por exemplo, aqui, se eu colocasse um ponto de corte de 0,05 para o p-valor, eu tiraria essa variável aqui do trabalho, de quando ela voltou ao trabalho, porque nenhuma dos níveis dela ela chegou a atender isso. E aí eu ficaria provavelmente com um modelo só com essas 2 primeiras variáveis, do QI da mãe e da escolaridade. Já o forward, eu começo com um modelo que só tem uma variável, que é só com intercept, daí eu vou colocando, coloco aqui primeiro o QI centrado. Aí eu pus, aí eu ponho a próxima. E eu vou colocando até que eu vejo uma hora que ele começa a o p-valor começa a não ser significante, eu vou tirando essas que não deram certo.
E o computador faz isso automaticamente para a gente. Tá? E tem uma outra estratégia que ele faz um misto de para trás e para frente. Que ele vai para trás, vai para frente e vice-versa. Então, no fundo, nenhuma dessas três estratégias é adequada. Por quê? Porque a forma como essas variáveis estão aqui no modelo, elas também interagem entre si. Vocês viram que quando eu tinha um modelo, né, como esse que estava aqui antes, olha, em que eu tinha duas variáveis. Olha, aqui eu tinha 0,56 para o QI centrado e 5,995 para o QI da mãe, para a escolaridade. Eu venho aqui agora, olha, de 5,95 eu para 5,7, quando eu incluir essas variáveis. Por quê? Porque elas modificam o efeito um pouquinho uma das outras, muitas vezes. E aí, uma crítica é que na hora que você só lida com os p-valores que estão aqui, para selecionar as variáveis, você pode estar, às vezes, excluindo uma variável que é relevante para o seu modelo, só porque ela não conseguiu significância estatística. E isso normalmente é uma pena. Então, definitivamente, essas são estratégias que são bastante criticadas. Tem um monte de literatura sugerindo que a gente não use isso e que a gente use, na verdade, uma estratégia preferencial teórica. Outra estratégia que pode ter que é a seleção com base em análises simples, univariáveis. Então você pega, faz modelos simples, então eu faço um modelo em que eu avalio a relação entre o QI da criança e o QI da mãe. Então esse foi um modelo, foi significante nesse. Eu guardo essa variável. Foi deixa eu apagar isso aqui. Outra situação. Eu pego e então normalmente a gente considera aqui um P menor do que 0,20 e aí eu insiro no modelo porque ela foi significante na análise simples. Aí eu pego e passo para a próxima. A próxima variável que eu vou analisar em relação ao desfecho, que é o QI da criança, seria a escolaridade da mãe. Fiz de novo e veio com P menor que 0,20. Eu ponho no modelo. Veio com P maior do que 0,20. Eu não ponho no modelo. Então, e aí, uma vez realizado o modelo, eu mantenho apenas aquelas que no modelo, com todas as variáveis, no modelo multivariável, eu mantenho só aquelas que tiveram P menor do que 0,05. Então, essa estratégia também é muito criticável. Por quê? Porque eu posso ter uma variável que não alcançou esse limiar de significância no modelo simples, mas que que exerce um papel de confundimento relevante no modelo multivariável. Então, isso aqui também não é a abordagem ideal. A abordagem mais recomendada é uma que você não faz a máquina fazer para você, nem você segue uma regra baseada num teste estatístico, é uma que exige que você pense. E que faz com que você pense sobre o modelo teórico que você está estudando. E que é uma coisa que você nunca deve terceirizar para estatístico nenhum fazer. Então, eu já vi situações de um aluno pegar, passar um banco de dados para um estatístico analisar, e ele tira a variável dali, que era mais importante para a teoria que o aluno estava investigando, porque não bateu. Veja, você enquanto pesquisador, tem todo jeito de falar assim, não, essa variável tem que ficar. Porque eu tenho uma série de justificativas teóricas para ela estar aqui, que envolvem o impacto dela, é a variável que eu quero estudar, ou que envolve a relação dela com uma outra variável, que pode ser uma relação de confundimento, eu preciso ajustar por ela. E por aí vai. Então, é essencial que eu tenha um modelo teórico claro. E veja, e esse é um argumento que ninguém nunca vai brigar com você. Você vai falar, essas variáveis foram escolhidas com base em modelos teóricos disso, com base em fulano ciclano. Então, isso daqui exige pensar, e essa, sem dúvida, é a melhor abordagem, a abordagem mais madura, que revela a maior maturidade dos pesquisadores. Outra situação que pode ser usada também, às vezes, quando você tem situações em que você quer tentar chegar a um modelo mais enxuto, por exemplo, quando eu estou diante de um intuito tipo esse aqui de predição, tá? Ou até de um intuito exploratório,
Às vezes você fica na dúvida, mas eu coloco essa variável aqui a mais ou não? E você pode avaliar o quanto que a inserção dessa variável a mais no modelo, ela melhora a performance de predição do modelo. Então, isso pode ser feito usando o coeficiente de determinação, que é o R². Nesses casos, o ideal é usar o R² ajustado, porque o R² ele aumenta sempre que você coloca uma variável, o R² ajustado nem sempre, depende se essa variável de fato aumenta o poder preditivo de explicar a variância dos dados que você tem. Nós temos um outro critério, que é o AIC, que é o Archaic Information Criterion, e tem o outro que é o BIC também, que é o Bayesian Information Criterion, que, via de regra, quanto menor esses valores, melhor. E isso é uma coisa que pode ser usado também. E aí, então, por exemplo, aqui, deixa eu ver aqui, tá, aqui ele não mostra isso, mas é uma coisa que a gente consegue fazer. Tipo, aqui ele mostra, ó, aqui, ele mostrou aqui o R², tá vendo? Então, o R² deu 0,22, e o R² aqui deu 0,21, tá vendo? Então, esse aqui é o modelo com as 3 variáveis. Vamos olhar aqui como é que era o modelo só com 2 variáveis, que era o QI centrado. Ó, aqui é o centrado da mãe, a escolaridade e o intercepto. Ó. Esse daqui tinha um R² ajustado de 22, 0,22. E sem o intercepto, nós tínhamos um R² de 0,21. Então, veja, o R² inicialmente, quando eu coloco o intercepto, o R² ajustado, quando eu coloco o termo de interação, o R² ajustado aumenta, quer dizer que a interação ajudou a explicar melhor a variância dos meus dados. Esse modelo com a interação está explicando um pouco melhor a variância do desfecho do que o modelo com as 3 variáveis. Então, indicando que essa terceira variável que eu incluí aqui, talvez ela não esteja sendo benéfica para o meu modelo realmente. Então, isso é uma forma, a gente tem forma de pedir para o software dizer para a gente essas estatísticas que eu falei, que são o AIC, e eu consigo comparar os modelos também. Tá? Então, era isso. Vamos seguir em frente aqui com o próximo tópico, que então, terminando aqui, dessa forma eu terminei a regressão linear, e vou entrar rapidamente na regressão logística, só para vocês entenderem o princípio dela. Então, eu já tinha falado que a regressão logística é um tipo de regressão cuja variável resposta é binária, ou seja, tipo vivo, morto, saudável, doente, baixo peso, eutrófico versus obeso. Então, eu tenho uma dicotomia. Nós temos regressões logísticas multinomiais também e ordinais. A multinomial é uma situação em que eu não tenho só uma categoria dicotômica, eu tenho várias categorias não ordenadas, tipo doce, salgado, azedo, ácido, amargo, católico, protestante, budista, espírita. Então, e eu tenho uma regressão logística que eu posso usar, em que a minha variável resposta é ordinal, então eu tenho uns scores tipo 1, 2, 3, 4, numa escala qualquer. Então isso também existe, mas o mais comum é as pessoas trabalharem com a regressão logística simples, que é essa que eu vou mostrar para vocês aqui agora, inclusive porque essas outras duas aqui têm pressupostos que já ultrapassam o que eu quero chegar de profundidade com vocês. Então a regressão logística ela é um tipo de modelo linear generalizado. O que quer dizer isso? É um modelo onde, veja, antes eu tinha essa relação y igual a alfa mais beta 1, x1 até beta k, xk mais o erro, em que eu tinha uma situação linear aqui, né? O y era uma variável contínua, tipo intervalar ou razão. Agora, eu também posso ter modelos em que o y não é uma variável contínua, em que o y segue outras distribuições. E aí eu uso um modelo linear generalizado onde eu insiro uma função de transformação aqui para o desfecho. Então, no caso da regressão logística, essa distribuição se dá através de uma função que a gente chama de logito. Então, assim, isso aqui não é perfeito, mas pode ser que ajude vocês a entender. Então, como se aqui eu não estivesse falando do y puro,
mas estivesse colocando o y transformado através dessa função logito. Tá? Essa seria uma forma de estar entendendo isso, o que é um modelo generalizado linear generalizado. Então, uma coisa importante de entender na regressão logística é que os valores dos coeficientes beta correspondem ao logaritmo do odds ratio. Sabe o odds ratio que a gente conversou na outra aula? Então, o beta é igual ao logaritmo do odds ratio. O que isso quer dizer? Então, beta é igual a log odds ratio na base neperiana. Logo, quando a gente pega e eleva o beta à base neperiana, quando eu exponencio isso, eu obtenho o valor do odds ratio. E isso é muito útil, porque aí eu consigo ter um valor aqui que é de interpretação fácil, que é o meu odds ratio, enquanto uma medida de chance. E lembrando que quando eu tenho que o evento é raro, no sentido de que ele tem uma ocorrência menor do que 10%, esse odds ratio vai ser próximo do risco relativo, que é mais fácil de interpretar ainda. Para ninguém dizer que eu peguei e super simplifiquei, né, o modelo certinho não é esse da regressão logística, não é esse de logito do y, o modelo é esse aqui. Então a probabilidade do y vai ser igual a 1 sobre 1 mais aqui o e é o número neperiano, e aqui elevado a isso, que é uma coisa que só gênios da matemática conseguem fazer. Então não espero que vocês guardem isso de jeito nenhum, isso seria só para ninguém falar que eu fiquei ensinando coisa errada para vocês. Tá? Então aqui o PI é a probabilidade de y, que varia de 0 a 1, e o E é a base do logaritmo natural, que é o número neperiano. Então, na regressão linear, eu tinha o método dos quadrados mínimos, que eu tentava encontrar a reta que minimizava a diferença dos quadrados aqui da observação para o modelo. Na regressão logística, o método que a gente usa é um outro, que a gente chama de estimação de verossimilhança máxima, que também não preciso que vocês entendam isso, isso é mais para vocês já terem ouvido falar isso alguma vez. O termo em inglês chama Maximum Likelihood Estimation. Então, aqui a interpretação disso é super confusa, isso aqui exige, né, você ser quase um gênio para conseguir entender isso. Então, mas eu vou falar de qualquer jeito. Então, esse modelo, ele seleciona coeficientes beta, quer dizer, o valor que ele vai incluir aqui para esses beta, aqui beta 1, x1, beta 2, x2, ele é escolhido de forma, ele pega as variáveis do modelo e vai avaliar como é que eu maximizo a probabilidade de ter observado esses valores que eu observei para essa variável resposta. Então, quais são os valores de beta que maximizam a chance de eu observar aqui o valor y que eu observei, sabe, os pontinhos aqui. Então, que é alguma coisa próxima disso, do que a gente fez aqui. Tá? Então, tem uma forma que, se você quiser pensar que é mágica, porque isso está além da forma, da minha capacidade de explicação, inclusive. Mas o que o computador está tentando fazer aqui é escolher os coeficientes beta que melhor combinam com o que a gente encontrou aqui de fato. Isso é a estimação por verossimilhança máxima. A regressão logística simples, tá, que é essa binária, ela só tem um pressuposto, que é a independência das observações, dos erros. Né? Ou seja, o fato do fulano ter tido um resultado não implica que o ciclano tenha outro resultado semelhante ou diferente. Tá? Porque, por exemplo, eles não são da mesma família, eles não são do mesmo bairro. Ou eu não estou trabalhando com bairros distintos, estou trabalhando com todo mundo de uma perspectiva que um não influencia o resultado do outro. Por exemplo, isso é difícil às vezes de você supor quando você tem uma doença que é contagiosa. Por exemplo, se tem alguém na minha casa que está infectado, a minha chance de estar infectado aumenta. Então, nesses modelos de doenças infecciosas, frequentemente eu não consigo atender esse pressuposto. Ou, por exemplo, naqueles modelos em que eu tenho o mesmo paciente sendo avaliado mais repetidas vezes, eu também tenho dependência entre as observações. Então, a regressão logística, como eu estou mostrando aqui para vocês, ela não permite isso. Eu preciso usar modelos mais avançados. Então, aqui tem um exemplo de regressão logística, em que eu vou tentar avaliar a associação entre doença coronariana e subtipos comportamentais. Aqui eu tenho um dicionáriozinho de dados desse banco de dados, então ID é a identificação da pessoa, age 0 é a idade, height é a altura, weight, SBP pressão sistólica, DBP pressão diastólica,
Scholl é o colesterol, BPAT é o padrão de comportamento, N-Cigs, número de cigarro, DIBPAT é um padrão de comportamento também, só que aqui dividido de uma forma dicotômica. CHD 69 é a presença da pessoa ter tido já um desfecho, que é se teve evento coronariano ou não, e o tipo da doença coronariana, que pode ser um evento que não teve evento, infarto agudo do miocárdio, infarto silencioso ou angina clássica. E aqui tem o tipo de follow-up. Então aqui eu fiz um modelo de regressão logística, que eu estou colocando ele já o resultado. Então essa aqui é uma regressão logística multivariável. Então veja, o software aqui ele me dá já o beta transformado em odds ratio, que é mais fácil de eu conseguir interpretar. E é assim que normalmente eu coloco no meu artigo. Então eu tenho aqui o comportamento binário, né, que, deixa eu ver aqui, comp_bin, mas não tem essa variável aqui. Então aqui o comportamento binário, que a pessoa tem seu comportamento tipo A versus tipo B. Então você vê que no modelo simples, que eu estava avaliando só isso, com a ocorrência de infarto, o comportamento A tinha um odds ratio de 2,37 em relação ao comportamento B. O que quer dizer? Que eu tenho, para cada uma pessoa com comportamento B que tem um evento, eu tinha 2,37 pessoas com A que tinham evento. Ou melhor, para cada 10 pessoas, para cada 100 pessoas com comportamento B que tinham um evento cardiovascular, eu tinha 237 pessoas com comportamento A que tinham um evento. Isso no modelo simples. Quando eu ajusto esse modelo pela presença da idade, da pressão sistólica, pressão diastólica, colesterol, número de cigarros e índice de massa corporal, você vê que esse valor cai de 2,37 para 1,94. Por quê? Porque eu estou descontando do meu efeito da variável comportamento sobre a variável doença coronariana, eu estou descontando o efeito das outras variáveis. Então, por isso que eu chamo de análise ajustada. Então, você vê, por exemplo, aqui a idade. Então, eu tenho um odds ratio de 1,08. Então, eu posso ter aquela interpretação de cada 108 pessoas que tem um evento, no grupo que tinham idade, para cada 1 ano de idade a mais, eu tenho 100 pessoas no outro grupo, no grupo com idade de 1 ano a menos que não tiveram. Outra forma de interpretar isso, que é mais útil, aqui é que a cada 1 ano de aumento de vida, aumenta em 8% a chance da pessoa ter um infarto, em relação às pessoas com o ano anterior. Então aqui, pressão sistólica como variável contínua, eu tenho aqui um risco relativo de uma odds ratio de 1,03, quer dizer, a cada 1 milímetro de mercúrio que aumenta a pressão sistólica, aumenta em 3% a chance de ter um infarto, que é o meu efeito relativo, que a gente conversou na aula, no bloco passado. E quando eu ajusto isso, eu mantenho aqui, diminui um pouquinho de 1,03 vira 1,02. Agora veja, a pressão diastólica aqui, ela tinha significância estatística, você vê esse intervalo de confiança. No modelo simples, ele é de 1,02 a 1,04, então ele não cruzava o 1, ele estava um pouquinho do lado acima do 1, só que no modelo ajustado, ele perdeu significância, porque você vê que o intervalo de confiança passou a envolver a medida da unidade, porque ele vai de 0,97 a 1,02. Tá? Então, e o p-valor, o ideal para a logística é sempre usar esse p-valor do LR-teste. O LR-teste é o teste da razão de verossimilhança, que tem a ver com aquela forma de estimação. Ele é normalmente melhor do que esse teste de Wald, que é um teste baseado numa distribuição estatística só. Tá? E veja que esse modelo aqui, ele me deu aquele valor do AIC, que eu falei, que deu um AIC de 1.600. Veja, esse valor não é nem grande nem pequeno. Eu posso usar esse valor para comparar outros modelos com mais ou menos variáveis, para saber se o modelo avançou na capacidade de explicação. Isso é uma coisa que eu usaria, por exemplo, se eu quisesse fazer uma avaliação exploratória.
Agora, veja, como no meu caso, o meu objetivo dessa pesquisa era explorar a relação do comportamento tipo A na ocorrência de doença coronariana, então, veja, o meu objetivo aqui não é exploratório, o meu objetivo aqui é selecionar variáveis que possam estar confundindo essa associação entre a variável, entre o comportamento e a ocorrência de infarto. E aí é isso que eu tento fazer quando eu insiro isso tudo num modelo multivariável, tá bom? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso na aula sobre causalidade, tá bom? Pessoal, era isso. Espero que isso tenha sido útil em alguma medida. E a gente conversa novamente mais tarde na discussão síncrona, como sempre.